Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de soteriologia. Na aula de hoje nós falaremos sobre a cruz de Cristo. A cruz, ela é o centro do cristianismo. Sem cruz não há cristianismo. A cruz é tão importante que quando nós queremos enfatizar algo que é de extrema importância, nós falamos que tal coisa é crucial. E a palavra crucial vem do termo cruz. Para você ver como a cruz é importante, ela é sinônimo de algo crucial. Sendo assim, vamos recapitular um pouco nosso estado, que foi dito na aula passada, e como Deus providenciou Cristo e a sua morte na cruz. Como eu disse, para nós entendermos a cruz é necessário que tenhamos em mente pelo menos 3 atributos divinos: a santidade, a justiça e o amor ou misericórdia. Os atributos de Deus, eles não são isolados. Deus é só amor e esse amor ele vai muitas vezes contrário à justiça. Não. Os seus atributos, eles um influencia o outro, um caracteriza o outro, eles estão entrelaçados. O seu amor é justo, sua justiça é amorosa e misericordiosa. Então, os atributos de Deus, eles definem o próprio Deus. Deus ele não poderia deixar de ser justo, porque senão ele teria que deixar de ser Deus. Ele não poderia deixar de ser amoroso, porque senão ele teria de deixar de ser Deus. Assim, quando o pecado entra no mundo, o homem é corrompido, a justiça de Deus demanda que o homem seja condenado, receba a ira no inferno. Porém, o seu amor faz com que ele tome sobre si a nossa pena. É semelhante a uma certa história em que um filho de um juiz ricaço, mimado, pega o seu carro do ano, sua Lamborghini, sua Ferrari, e sai beber com os amigos e totalmente alcoolizado, ele dirige e atropela e mata diversos pedestres. Comete diversos crimes hediondos e por isso ele é preso e sai e ele é julgado. E seu pai é designado como juiz para julgar o seu caso. Então, mediante as provas, o seu pai, como sendo um juiz honesto, ele julga seu filho mediante a lei como culpado e sua pena é a pena de morte. Porém, após dizer o veredito, o seu pai desce, tira sua toga, sua roupa de juiz e se coloca como substituto para pagar a pena. Então, ele não deixou de ser justo, ele impôs a pena, mas ele foi misericordioso porque substituiu a vida do seu filho por sua. E assim é Deus conosco. Deus ele não poderia fazer vista grossa, deixar passar o nosso pecado, porque senão ele seria injusto. Mas ele deu a punição, ele deu a sentença e tomou sobre si essa sentença na cruz. Como eu disse na aula passada, no Antigo Testamento Deus ele institui um sistema sacrificial em que era necessário se matar cordeiros, animais, para mostrar uma substituição do pecado do povo de Israel sendo punido nos animais. E esses pecados, e esses sacrifícios é lógico que não tinham valor em si mesmo, eles não satisfaziam a ira de Deus, a justiça de Deus, mas eles apontavam para o Cordeiro de Deus, o único sacrifício que viria a ser feito em Cristo. Por isso, esse sacrifício, ele começa desde a encarnação de Cristo. Quando Deus ele se rebaixa a tomar a forma de servo como homem em Jesus Cristo, ele já começa a substituir a nós. Porque durante toda a sua vida, os seus 33 anos de vida, Cristo, ele cumpre a lei, ele substitui nós. Ele cumpre aquilo que a lei demanda de nós.
Então, a sua vida substitui a nossa, como cumpridores da lei. E, na sua morte, ele sofre o castigo que nos era imputado. Ele sofre as dores do inferno. Na cruz, ele passa por 2 castigos. O castigo físico, que nós não vamos entrar em detalhes porque ele está descrito no nosso material impresso. E um castigo espiritual na sua alma. Em sua alma, em seu espírito, Cristo, ele recebe sobre si o cálice da ira de Deus é derramado nele. A ira pura, sem diluir, o vinho sem mistura da ira de Deus é derramado. Toda a ira que era destinada à sua igreja, àqueles que Cristo comprou com seu sangue, ele toma sobre si para que eles sejam alvos de misericórdia e não mais alvos da ira. Mas essa ira não desaparece, ela é cumprida, ela é satisfeita no sacrifício de Cristo. Então, durante aquelas 6 horas crucificado, Jesus sofre em seu espírito as dores do inferno. Por isso que é necessário que ele fosse Deus, com uma natureza 100% divina e uma natureza 100% humana, porque apenas um ser divino poderia suportar um castigo eterno e apenas um ser humano seria justo, apenas ser imputado um ser humano como substituto, porque foram os homens que pecaram contra Deus. Nesse sacrifício de Cristo, nós usamos 4 sinônimos ou 4 termos para retratar o que a morte de Cristo trouxe para a nossa relação com Deus. Esses termos são propiciação, expiação, redenção e reconciliação. São termos chaves que nós precisamos saber para compreendermos a Bíblia, tá? E compreendermos a questão soteriológica. Primeiro, a propiciação é nada mais, nada menos do que o ato de Deus, de Deus tornar a si mesmo propício a nós, mediante o sacrifício de Cristo. Paulo muitas vezes fala nas suas cartas que Deus em Cristo propiciou a si mesmo conosco. Então, a partir do momento em que Deus ele providencia Cristo como sendo substituto, então a sua ira ela é satisfeita em Cristo. Por isso, Deus, ele se torna propício aos homens mediante o sacrifício de Cristo. Isso não significa que houve um embate, uma divisão de vontades, que o filho que convenceu o pai a ficar tranquilo, a se acalmar, é um Deus totalmente irado e Jesus sendo o homem piedoso. Não, Deus enviou Jesus. Então Deus que foi o autor desta propiciação. A propiciação, ela se refere a respeito da ira de Deus sobre a sua igreja. Ela lida com a ira de Deus saindo de cima de nós e vindo à sua misericórdia. O segundo ponto é a expiação, que é o ato pelo qual o pecado que nos era imputado, ele é cancelado, ele é anulado, ele é apagado do nosso registro, porque ele foi imputado e punido em Cristo, ok? Então a questão da expiação, ela lida com a nossa culpa em pecado diante de Deus. Em terceiro lugar, a redenção a questão, ela se refere a um tipo de compra pelo qual Cristo nos compra com o seu sangue. Havia 2 tipos de compra. A compra que nós temos em referência no Antigo Testamento de um noivo comprando, pagando dote, pagando um valor pela sua esposa aos pais dela, mostrando que ele tem dinheiro, ele tem condições físicas para sustentar a sua esposa e a família que ele quer constituir. E também a questão de se comprar um escravo.
Okay? Na época, é a mesma questão de se comprar um escravo. Então, o conceito de redenção, ela se refere à compra, que nós somos comprados por Cristo, e ela é central no entendimento disso, lidando com a questão da escravidão. Antes nós éramos escravos do pecado, fomos comprados por Cristo, hoje nós somos escravos deles, nós somos escravos de Cristo, de Deus, para a liberdade. Parece contraditório, escravos da liberdade, mas é assim que a Bíblia nos chama. E por último, reconciliação, que se trata no processo pelo qual a comunhão entre Deus e os homens é restaurada. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas nós fomos restaurados à comunhão com Deus. Fomos reconciliados mediante o sacrifício de Cristo. Sendo assim, ela se refere à questão de nossa separação com Jesus, com Deus, na verdade. E Cristo é a ponte, é o caminho que nos religa a Deus. Por último, a questão que eu desejo enfatizar é sobre a eficácia da morte de Cristo. Eu espero que você saiba já que a morte de Cristo, ela teve poder suficiente para redimir todos os homens, para salvar todos os homens. Assim como o universalismo diz, a heresia do universalismo fala que todos os homens, por fim, serão salvos. O sacrifício de Cristo teve esse poder. Porém, a Bíblia mostra que não serão todos que serão salvos. Haverá o joio e o trigo. Haverá aqueles que caminham pelo caminho estreito e aqueles que caminham pelo caminho largo. Aqueles que ouvirão da parte de Deus, que estarão à direita de Cristo e ouvirão, seja benditos, bem-vindo, benditos de meu Pai, e aqueles que estarão à esquerda e ouvirão, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então a Bíblia fala que não serão todos que serão salvos. A questão é, como a eficácia da morte de Cristo é para todos? Se ela for para todos, nós caímos na heresia do universalismo que eu disse, e a Bíblia nega isso. Logo, nós temos pessoas que serão condenadas ao inferno, que receberão a ira de Deus, e aqueles que não receberão serão poupados porque tiveram sobre si, abraçaram, receberam, tomaram posse do sacrifício vicário de Cristo. Então, por lógica, o que a Bíblia nos mostra é que Jesus ele não trouxe uma reconciliação potencial ou condicional em que ele deixa uma porta aberta e cabe a nós entrarmos por ela ou não, mas que ele comprou ativamente determinadas pessoas de todo o mundo, pertencentes a todo mundo. E essas pessoas em que ele comprou, que são específicas, a elas sim é eficaz o sacrifício de Cristo. A ela sim, Cristo morreu pelos seus pecados. Porque se Cristo tivesse morrido pelos pecados daqueles que são condenados ao inferno, Deus seria injusto porque ele estaria cobrando a penalidade do pecado em Cristo, na morte de Cristo, e a penalidade do pecado no inferno. Então ele cobraria duas vezes a penalidade do mesmo pecado, e isso o tornaria injusto. Nós vemos várias passagens nas Escrituras em que Cristo faz distinção entre as suas ovelhas, a sua igreja, o seu povo, dos bodes, daqueles que não creram nele, certo? Na nossa apostila nós vemos várias passagens. Eu citei, por exemplo, a passagem que Cristo fala que ele dá a vida pelas suas ovelhas, e por isso que os fariseus não criam nele, porque eles não eram das suas ovelhas. Logo, ele não morreu pelos fariseus, por certos fariseus. Eu citei também a questão da oração sacerdotal de Cristo, que ele intercede em especial por aqueles que creriam nele, e ele deixa bem claro que ele não está intercedendo pelo mundo, mas pela sua igreja. Também falei sobre Efésios 5:25, em que Paulo fala que o papel do homem é
seguir o exemplo de Cristo, que entregou a sua vida pela sua igreja. E isso mostra que Cristo não entregou a sua vida pelos bodes, mas sim pela sua igreja. E deixei aqui uma lista com diversas passagens que você poderá ler sobre essa questão da expiação eficaz na igreja, como a igreja sendo alvo da morte de Cristo e não o mundo em si. É lógico que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus quer que todos sejam salvos, mas no sentido não de todos em quantidade, mas sim em todos em questão que o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, a salvação, ela não está mais limitada a Israel, a um povo, a uma nação, mas ela está aberta a todas as nações, a todos os povos, e é isso que Apocalipse 5 diz, que Cristo comprou para si povos de toda língua, de toda nação, não todas as nações, mas ele comprou pessoas pertencentes a todas as nações. Então eu espero que fique bem claro essa questão, para que não é meio mais técnico isso, mas é importante nós enfatizarmos isso para entendermos que, primeiro, Cristo ele morreu pela sua igreja. A questão não cabe a nós julgarmos quem é ou não quem faz parte ou não da igreja. Nosso papel é pregarmos a todos. E aí o papel do Espírito Santo é trabalhar no coração e chamar verdadeiramente, mediante o Evangelho, e aplicar os benefícios da morte de Cristo naqueles pelos quais Cristo verdadeiramente morreu. Mas isso é assunto da próxima aula, que eu espero vocês. Ok? Deus abençoe a todos. Paz.